Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Fernanda e é com muita alegria, que estamos reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube da nossa Casa Abençoada Maria de Nazaré, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, para compartilharmos o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior e ao meu mentor espiritual que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que vamos abordar agora, a vinda do Reino de Deus, além de ser mais uma das pérolas proferidas por Jesus e registrada pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 17, versículos 20 e 21, nos fornece uma riqueza de conteúdo ímpar para a nossa reflexão. E eu tenho certeza que, a partir desse estudo, se colocarmos em prática o material que eu vou compartilhar com vocês, será como um caminho sem volta. E qual o objetivo desse estudo? É fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos, para descobrirmos o que nos falta para vivenciarmos o reino de Deus. O período, esse período final de ano, início de um novo ano, ele é muito propício para que a gente possa ter um olhar sincero, amoroso e profundo a respeito de quem somos nós intimamente. Vamos começar falando um pouquinho de Lucas, Lucas, ele é o terceiro evangelista, o primeiro é Mateus, o segundo Marcos, Lucas é o terceiro e João é o quarto, Lucas ele vem relatar a vida e o ministério de Jesus desde o nascimento de Jesus até a ascensão espiritual do nosso mestre. E eu trago uma curiosidade, eu também não sabia, diversas parábolas elas foram registradas por mais de um evangelista, mas tem duas parábolas que foi apenas Lucas que relatou, que é a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo, duas parábolas que são uma das minhas prediletas. Então a gente só encontra no evangelho de Lucas. Bom, dado esse recadinho rápido, vamos começar a levantar algumas questões para irmos construindo o nosso raciocínio, porque eu tenho certeza que mais adiante vai ser de extrema valia. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a nossa criação. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, criados por Deus, ou seja, nós temos um Pai. E esse nosso Pai, ele é um Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Segundo Jesus, nosso mestre, ele nos disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. E isso significa, então, que somos seres espirituais que já traz em si, na sua essência, as potencialidades divinas em germe, em semente, para que sejam desabrochadas, para que sejam trabalhadas. Para que jamais esquecêssemos de Deus, nosso Pai, Ele inscreveu, Ele gravou na consciência de cada filho, de cada um de nós, as suas leis divinas. E isso foi no sentido de nos ajudar a saber o caminho correto a ser trilhado. Porque a nossa destinação é a felicidade. E toda vez que nós nos afastamos da lei do Pai, nós sofremos. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o que se deve entender por lei divina ou lei natural? E os espíritos responderam: é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz
quando dela se afasta. Então fica claro, né, essa bondade do Pai em gravar a lei dele na nossa consciência, para que a gente tenha essa medida, né? Então, se estamos infelizes, vamos dar uma olhadinha. Será que nós não estamos infringindo essas leis? Será que não estamos afastados, distantes dessas leis do Pai? Pois bem, esse mesmo Pai nos concedeu o livre-arbítrio, para que cada um de nós pudesse escolher o caminho a ser percorrido ao longo da nossa jornada evolutiva. Isso significa que nós temos a responsabilidade das nossas escolhas. As boas escolhas que vamos fazendo, temos como consequência inevitável a paz na consciência, né? A paz, a fluidez, a tranquilidade, a felicidade, né? Mesmo que seja relativa, que é possível aqui na Terra. Ao passo que, quando fazemos escolhas equivocadas, más escolhas, o resultado é exatamente o contrário. Peso na consciência, tristeza, dor, sofrimento. Então, nós temos um sinalizador se estamos escolhendo bem ou mal. Porque a cada escolha gera uma consequência, gera um estado que vamos vivenciar. Correto? Pois bem, e para nos fazer despertar para as leis divinas, né? Para a lei natural, para as leis morais, as quais, vivenciadas e praticadas, nos levarão a essa felicidade que tanto ansiamos, Deus, nosso Pai, enviou um espírito de luz, um espírito de um grau já bastante elevado. Ele nos enviou Jesus. Ele enviou Jesus com a missão de nos ensinar a fazer a nossa caminhada com menos dor, a fazer a nossa caminhada rumo a essa felicidade que nos aguarda, né, de uma forma mais certeira. É óbvio, né, que o Pai sabe que ainda somos crianças espirituais e que ainda estamos levantando, caindo, né, e tentando de novo, assim como um bebê, né, que não sai do berço e sai andando sozinho, né? Ele primeiro engatinha, aí começa a levantar com a mamãe e o papai segurando a mãozinha e de repente ele cai quando começa a andar com as próprias perninhas. Somos nós, mas faz parte do processo, né? A gente não acerta o tempo todo, né? Os próprios equívocos são grandes ensinamentos que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada. Mas Jesus esteve entre nós há 2020 anos atrás, passou tudo que ele passou para nos deixar esse conjunto de ensinamentos morais, né? Foi ele que nos trouxe a boa nova, né? Ele nos trouxe o seu evangelho, né? Ele nos deixou um roteiro, um farol, uma luz para nos ajudar, né, a sairmos da escuridão. Ele veio para nos auxiliar, para nos salvar de nós mesmos. Porque a gente ainda é muito atrapalhado. Então, é um fato histórico, né, a vinda de Jesus ao nosso planeta, e hoje ele é o nosso né, que coordena esse planeta todo. Ele veio trazer tudo o que a gente precisa saber para caminhar de uma forma mais bacana, com menos desequilíbrio. Ele não deixou nada escrito. Ele vivenciou. Ele comunicou os seus ensinamentos à humanidade daquela época através dos seus exemplos, né? Através das parábolas e do seu próprio comportamento.
que não julgava, que não apontava, que tinha compaixão. Então ele é um ser, né? Ele é de fato um mestre. Ele nos trouxe todo um manancial para que a gente pudesse fazer uso, para nos auxiliar. Esse foi o grande presente que o Pai nos deixou. Vai lá, meu filho, ajuda os teus irmãos. Faz parte do processo às cabeçadas, mas conta para eles, exemplifica, vivencia o que é ser, né? Um ser, o que é necessário, melhor dizendo, para se tornar um ser de luz, para se tornar um espírito puro e que possa retornar aqui para a casa do Pai e todos nós comungarmos juntos. Vai lá, Jesus. E ele veio, passou, né, poucas e boas, mas ele veio, ele sabia, né, a missão que tinha sido dada a ele, né, não era uma missão simples, mas Deus também não ia dar uma missão dessa para qualquer um, né? Então foi o nosso Mestre Jesus. E não foi à toa, então, que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então a gente não chega ao Pai se não aprendermos, se não vivenciarmos, se não praticarmos os ensinamentos dele. O Evangelho de Jesus não pode ser entendido, ou não deve ser entendido, apenas como um livro para a gente ler. Um curso, né, esses cursos maravilhosos que o Rita nos fornece, como o do Livro dos Espíritos também, o Livro dos Médiuns, só para a gente ficar letrado. Se não é posto em prática, a letra é morta. Se a gente não passa adiante também o nosso conhecimento, vale do quê? Então, amigos, vamos buscar praticar um pouquinho cada dia. O que não falta é oportunidade nessa nossa vida, nesse planeta, de praticarmos, né, esses ensinamentos morais de Jesus. Então, beleza. Ah, Fernanda, mas isso é muito difícil, muito difícil. Eu diria que não é fácil, mas não é impossível. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade superior: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: miudinha, pequenininha, porém grandiosa: Jesus. E Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, olha só, é possível. Pode parecer estranho e difícil se nós pensarmos numa única encarnação. Aí ok, aí eu concordo, aí é dificílimo, né? Mas essa não é a nossa realidade. Nós sabemos, né, que o Espírito é imortal. Nós sabemos que existem as diversas e inúmeras reencarnações. Aliás, né, as bases da doutrina espírita estão sustentadas na crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade entre os dois planos, material e espiritual, e na multiplicidade dos mundos, na pluralidade dos mundos. Então, é um fato, né? Não tem por que nós acharmos que a gente vai fazer esse progresso evolutivo, né? Essa evolução intelectual e moral numa encarnação só. Aí eu concordo, aí é difícil, mas não é essa a ideia. Mas é aproveitar cada encarnação treinando
exercitando um pouquinho mais, assim como é na escola. A gente não passa um ano só na escola, não é verdade? E a cada ano nós vamos sendo expostos a circunstâncias, a matérias, né? Que umas a gente vai passando, vai tirando, né? Fácil, outras a gente vai, às vezes, ficando em recuperação e às vezes a gente até repete de ano, não é verdade? Mas isso só para ilustrar que não é né, numa levada só que a gente vai virar espírito superior, mas não vamos desperdiçar a oportunidade diária do aprendizado, ok? Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho, né, do reino de Deus, antes da gente entrar exatamente nos versículos que nós vamos estudar. O que a gente pode perceber é que em inúmeras, diversas passagens do Evangelho de Jesus, entendendo, né, como eu já comentei, o Evangelho como sendo a boa nova, como sendo, né, uma boa notícia que Jesus trouxe para a gente gente percebe que Jesus acentua sobremaneira a importância do reino de Deus, do reino dos céus. E isso nos faz pensar que, muito provavelmente, né, esse ensino sobre o reino de Deus é quase uma espinha dorsal, né? Um tema central da doutrina do Cristo. E o reino dos céus ele está tão presente em N passagens, né? Em N parábolas. Por exemplo, né, um pedacinho só para a gente lembrar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né, no reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava pérolas preciosas, descobriu uma pérola de grande valor, foi vender tudo que possuía e a comprou. Em outro lugar, outra passagem, a gente também vê o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, e tem inúmeras passagens que Jesus foca no reino de Deus. Então vamos lá, vamos nos nossos versículos, né? Lá no capítulo 17, versículo 20 e 21, e o versículo 20 diz o seguinte: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: O reino de Deus não vem com aparência exterior. E o 21º, na sequência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Só para a gente lembrar, né, quem eram os fariseus que fizeram a pergunta, quando há de vir, né, quando há de chegar o reino de Deus? Os fariseus eram os doutores da lei, àquela época, né, um grupo muito forte na sociedade de então, e eles tinham como característica serem fiéis às práticas exteriores dos cultos e das cerimônias religiosas. Eles tinham só a aparência de grande devoção, perdão, porém ocultavam costumes bem distantes do que pode-se entender, né, por moral. Eram extremamente orgulhosos e tinham um forte desejo de dominação. No fundo, para eles a religião era mais uma forma deles se engrandecerem do que de fato objeto de uma fé sincera. Na verdade, eles possuíam apenas a ostentação da virtude. Acreditavam, ou pelo menos fingiam que acreditavam na providência divina, na imortalidade da alma. Agora, Jesus, que sempre prezou, né, acima de tudo, a simplicidade e as virtudes do coração, ele passou, né, o tempo que esteve entre nós, né, naquela época, passou, né, durante a sua missão, buscando desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Não foi à toa, então, que
que os fariseus tornaram-se arqui-inimigos de Jesus, inclusive, né, unindo-se aos sacerdotes e insuflando, né, o povo contra Jesus, levando-o então ao derradeiro momento da sua morte. Então os fariseus eram os hipócritas, né, que Jesus falava, viviam do externo, viviam do exterior, da ostentação, da apresentação do que no fundo eles não eram. Ok? Isso foi só uma parte. Pois bem, aí vocês podem estar perguntando agora, afinal, Fernanda, então onde está o reino de Deus? Quando chegará esse reino? E como eu faço para encontrar o reino de Deus ou o reino dos céus, que a gente tanto ouve falar, a gente tanto estuda, né? A gente tanto vê nas parábolas de Jesus? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o reino de Deus ou o reino dos céus, ele não é um lugar circunscrito, ele não é uma região física. Não adianta a gente olhar para cima e procurar o reino de Deus. Não adianta buscar o reino de Deus fora. Porque lembre que Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, ele está dentro de nós. No versículo diz, né, o reino de Deus está entre nós e não deixa de estar entre nós, porque está dentro de mim, dentro de você, dentro do outro, ele está entre nós, né? Mas o que a gente mais vê nas passagens de Jesus é que o reino de Deus está dentro de nós. Então, não precisa procurar lá, procurar acima, abaixo, do lado, no outro, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. Portanto, essa busca tem que começar aonde? Dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ela é a obra divina no nosso coração e não uma obra externa. É uma obra do Pai que nos criou, né? Que nos deu essa base, essa estrutura inicial. O reino de Deus é a presença divina dentro de cada um de nós. É a expressão máxima dessa conexão com o nosso Criador. Sois deuses, não é verdade? Somos deuses. É por isso. Só que para conquistarmos e acessarmos esse reino, precisamos trabalhar para desabrochar essas potencialidades, aquelas potencialidades divinas inatas que o Pai deixou em germe, em semente, no nosso íntimo. As bases do reino de Deus, elas já foram estruturadas lá no início da nossa criação. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa edificar, precisa construir esse reino que já está presente em nosso coração. Aí vem a pergunta, né? Mas como, Fernanda? Como é que eu vou construir? Compreendendo e vivendo de acordo com as leis do Pai, que é uma lei de amor, que é uma lei de equilíbrio, que é uma lei de harmonia, fazendo uso na nossa vida, aqui e agora, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como a nós mesmos, sermos caridosos, né? Termos compaixão pelo próximo, não sermos egoístas, invejosos. É isso. Sem praticarmos, a gente está passando batido por essa vida.
E para começar esse trabalho de edificação dentro de nós, né, do reino de Deus, é primordial darmos um mergulho profundo dentro de nós mesmos para conhecermos quem realmente nós somos, sem as máscaras externas que o ego, né, exigente, que está sempre no controle, nos força a usarmos. Eu sou capaz de dizer que a gente não se conhece. Eu ainda não conheço muitas coisas ao meu respeito. E algumas circunstâncias acontecem e vem dar uma chacoalhada e eu vou dar essa mergulhada. Que é isso? Quem sou eu? Na questão 919, lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec questionou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resposta da espiritualidade: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. Esse é o início de tudo. Sem adentrarmos a esse mundo interior, não vamos conseguir. Sem entrarmos em contato com o nosso eu divino, que é o nosso eu verdadeiro, que é o nosso self, nós não vamos conseguir construir esse reino e, consequentemente, vamos estar distantes do Pai. Olha só, o nosso trabalho, né, nas diversas encarnações benditas, né, que nós temos, o nosso trabalho é despertarmos aquelas potencialidades que nós trazemos no nosso íntimo, e é somente através do autodescobrimento profundo que teremos contato com as nossas sombras, com as nossas imperfeições, e assim a gente vai poder realizar, cair na real de quem somos realmente, aceitando quem somos agora. E a partir daí, irmos trabalhando da melhor forma para irmos então nos reposicionando nas nossas relações conosco mesmo, na relação com Deus, na relação com o próximo. Então, se eu pudesse dar um exemplo, imagina que a minha filha vira e mexe e fala: nossa mãe, mas como você é autoritária? Outro dia ela voltou e diz: nossa, mas tem que ser tudo do seu jeito? Aí passou um tempo, alguém lá no trabalho também diz: nossa, mas só serve a sua ideia? Quando a gente está disposto a fazer esse mergulho interno, a gente não vai dizer: você que é uma preguiçosa, não, você que é isso, você que é aquilo. Não tem mais você, tem eu. Entende? Não tem mais você. Assimila, pega a informação. Que será, né? Engraçado, nos últimos tempos eu tenho ouvido tanta coisa, né, a respeito, né, do meu egoísmo, do meu autoritarismo, ou egoísmo que seja. Que será? E aí eu vou dar uma investigada. O que será que está por trás disso? Em contato com esse processo é que a gente vai, despertando. E aí eu já vou fazer um pouco diferente no dia seguinte. Eu não vou criar problema com todo mundo. Eu vou buscar resolver as minhas questões.
É, é claro que não é uma tarefa fácil e isso não acontece da noite para o dia, né? A gente reconhecer, né, que nós não somos essa beleza toda, não desmerecendo o valor das nossas conquistas, mas um degrauzinho abaixo, vamos lá? Não é da noite para o dia. Sabe por quê? Porque a gente tem uma entidade que faz parte, que não vai facilitar as coisas pra gente, não. E essa entidade se chama ego. Dar esse mergulho nas profundezas, encontrar esse eu divino, a nossa verdade, é o oposto do que o ego gostaria. Porque eu sou maravilhosa. Eu sou tudo de bom, né? Imagina, eu sou egoísta. Já fiz trabalho voluntário, né? Eu dou né, o meu dinheirinho, né, para algumas instituições, para as pessoas né, em situação extremamente precária. Não sou egoísta, imagina, quem é que vai dizer isso? Menos. Tá ótimo, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos ajudar. É nossa obrigação. É nossa obrigação. No patamar, né, social que a gente está, é nossa obrigação ajudar. Mas esse mergulho, o ego vai arranjar uma porção de artifício para dificultar. Mas por quê? Porque quando eu me deparar com a minha parte divina, né? Quando eu mergulhar nesse oceano imenso, lindo, que sou eu, de verdade, eu tiro o ego do controle das coisas. Ele é obrigado a descer do banquinho. Eu vou entrar em contato com a minha porção divina e eu vou buscar trabalhar o meu aprendizado. Eu vou estar mais focada nas minhas dificuldades reais, não na dos outros. Nesse momento, os outros não importam. Eles importam no sentido de serem grandes sinalizadores de toques pra gente. Entendem? Veja bem, não estou desvalorizando nenhum de nós. O que eu estou querendo é dar uma cutucada mesmo, porque eu tenho dado uma cutucada forte em mim. Cai na real, Fernanda. Tem muita coisa ainda para melhorar. E nesse mergulho, e quando eu percebo que eu entrei, né, em contato comigo, com as minhas dificuldades, com as minhas misérias íntimas, eu tô entrando em contato, eu tô me reconectando com meu pai. Com meu pai. Porque conectado com o pai sempre estaremos, né? Porque no fundo, nós somos filhos dele. Só que a gente vai se distraindo pela vida, preocupado muito com os outros e com as coisas externas, e aí a nossa conexão vai ficando fraquinha, sabe? Aquela conexão que toda hora cai, fica fora da área de cobertura. Então esse movimento, né, de ir fundo, de ir para dentro, vai, né, nos aproximar do Pai, vai nos facilitar, né, a construção desse reino de Deus. E sabem o que eu imagino, né? E a gente já vai sentindo um pouco o que vai acontecendo quando a gente vai fazendo esse trabalho de reconexão. A gente vai ampliando, né, a nossa consciência sobre de fato quem nós somos. Aí nós vamos estar mais abertos às intuições, aos insights, às inspirações. Os sinais nos chegam de uma forma mais, né, mais concreta, porque a nossa ligação, ela está se estruturando, porque a gente está construindo ali, mesmo, olha, né, pingando no suor, construindo tijolinho por tijolinho,
o nosso reino de Deus. E o que o Pai deve estar achando desse nosso momento, gente? Vocês acham que Ele não está ali? Vamos lá! Acessa assim suas sombras. A gente não vai se melhorar se a gente não se conhecer, não conhecer onde está complicado. Esse é o grande trabalho, eu imagino, que a gente está aqui para fazer. Chega de máscara. Quando a gente bota uma máscara, a gente não é o que a gente é de verdade. E nós somos deuses. Na nossa criação, na nossa essência. Nós somos filhos de Deus e a gente quer ficar no controle. O ego quer ficar no controle, mas quando ele percebe que não tem jeito, eu estou no movimento de vai para dentro, aí nesse movimento, nesse momento em que eu me reconecto com Deus, eu entro no que a gente fala, né? Entrei no fluxo. Agora eu confio. Eu tenho fé. Eu sei que Deus é amor e, portanto, qualquer dificuldade e provas pesadas que eu esteja passando, eu sei que é para o meu aprendizado. Porque Deus não castiga, esse meu Pai não castiga, meu não, nosso, né? Olha, egoísta. Esse nosso Pai, ele é todo amor. Ele quer a nossa felicidade, é isso que Ele quer. Ele nos criou para sermos felizes. Então, amigos, quando a gente faz esse movimento, a gente diz para o ego, queridão, volta para o lugar que te pertence, né? Que grosseiramente, gente, eu não sou psicóloga, pelo amor de Deus, eu só tenho lido e acompanhado alguns vídeos que eu tenho achado muito interessante de psicologia e tal, né? Porque eu estou buscando me conhecer. Então, ele diz, na verdade, né, grosseiramente falando aqui, né, com as minhas palavras, o ego nada mais é do que um intermediário, né, entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas ele não sou eu. Mas ele sobe no banquinho. Ele quer brilhar, né? Ele quer ser o cara. Mas quando eu tô nesse movimento e me reconecto e começo a construir o reino de Deus que já está lá dentro de mim, disse Jesus, eu percebo, né? Eu tiro dele o controle, eu tiro esse controle do ego e entro no fluxo divino. Gente, não é isso? E entrar no fluxo é também se submeter literalmente à vontade do Pai. Entendendo que Ele é essa energia, é essa força que rege, que controla e equilibra o universo. É Ele que está no controle. Então, seja lá o que aconteça, tá tudo no cabimento, mas não bota tudo na conta de Deus, né? Olha o livre-arbítrio, não vamos ficar pulando e esquecendo o que a gente já falou. Vamos fazer as nossas escolhas. E eu vou dizer para vocês, quando a gente está nesse processo, né, de descobrimento, de autoconhecimento, né, se desnudando para nós mesmos, o Pai está do lado. Vai minha filha, antes tarde do que nunca. Vai conhecendo, nem que a gente conheça numa encarnação uma coisinha só que seja, mas se ela já for trabalhada, uau, na próxima a gente trabalha outra. E isso vai nos deixando mais relax, mais tranquilo, mais ligado no que realmente importa. A gente fica mais flexível. É aquela história, né? Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, né? Porque a gente percebe que a minha verdade é a minha verdade. Eu não preciso fazer com que a minha verdade seja a verdade de todo mundo. Não é verdade? Então,
não tenha medo. Pode, né? Pode parecer que dá medo. Ai, mas eu vou me descobrir, deve ter tanta coisa que eu não... Vai ser duro encarar. Então diz aí um dito popular, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque o resultado, né, o que a gente recebe de volta né, é uma paz, é uma aceitação. E é preciso que a gente aceite as nossas dificuldades, porque, não sei se vocês sabem, né, mas somos espíritos imperfeitos e por isso estamos nessa terra. Então já parte por aí, já tomando consciência das nossas imperfeições, dos vícios morais que nós temos. Então não precisa exigir demais, não. Né? Eu digo isso para a gente não ficar apavorado. Ai, meu Deus, o que eu vou descobrir lá dentro do meu ser? Não tenhamos medo. É para que a gente possa vivenciar um estado um pouco mais equilibrado, um pouco mais ameno, né? Tirar essa preocupação. A gente se distrai, se preocupa demais com as coisas externas, as coisas do mundo exterior, e é o mundo interior, né, que é o mundo do espírito, que é o que nós somos, né? Nós estamos Fernanda, estamos Luísa, estamos Robertinho, estamos Joãozinho, não somos. Então vamos cuidar, né? Vamos aprimorar, né, o nosso ser íntimo, vamos construir, né, esse reino de Deus e cada vez mais, né, fortificá-lo, porque essa é a conexão direta com o nosso Pai, né? A gente fala com a gente mesmo e o Pai tá junto. É isso, amigos, o nosso tempo já se foi, mas graças a Deus eu consegui, né, passar o que eu me propus. Então, fechando, né, o autodescobrimento é o passo mais importante para essa construção do reino de Deus ou do reino dos céus dentro de nós. O que a gente está esperando para dar o start nessa viagem? Vamos fundo. Como eu falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque é em nosso próprio benefício. A gente precisa, né, dar conta da nossa encarnação, a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades, né, as nossas mazelas. E o Cristo deixou esse caminho para a gente, né? Esse conjunto de lições morais. E fica agora, então, o convite para nessa reta final, né, desse ano, né, totalmente atípico que todos nós vivenciamos, para que a gente possa refletir, inclusive, se tudo o que aconteceu nesse ano já não foi um dedinho de Deus dando uma cutucadazinha para que a gente se prepare para essa viagem de autodescobrimento. Talvez a gente estivesse muito, como eu falei, distraído com as questões fora de nós, e é para dentro de nós que nós precisamos voltar os nossos olhos, como eu disse, com sinceridade, com amorosidade, com carinho, por tudo que nós vamos encontrar dentro de nós, coisas belas e coisas talvez não tão belas que a gente nem saiba, talvez a gente nem saiba. Então, amigos, tenham todos um Natal com Jesus no coração. Afinal, a celebração é para Ele, né? Vamos comemorar, celebrar o nascimento desse irmão, esse irmão incrível, esse mestre maravilhoso que esteve entre nós e continua estando, né? E desejo, então, um ano novo com muitas descobertas acerca de nós mesmos, para que a gente possa começar, né, a construir devagarzinho, mas com firmeza e perseverança, o reino de Deus que já está dentro de nós. Muito obrigada a todos pela atenção e nos vemos em 2021. Tchau!
E não esqueçam, né, de compartilhar não só essa palestra, como todas as palestras do nosso querido Rita de Cássia, né, que está no nosso canal do YouTube. Quem sabe a gente também, né, vai compartilhando e vamos, né, multiplicando, né, essas ideias, essas diretrizes, né, que a gente vem aqui, né, com toda alegria dividir com vocês. Fiquem com Deus, Jesus no coração, e até a próxima. Tchau!